9 anos após o desaparecimento do Boeing 777, o caso permanece repleto de teorias da conspiração e poucas evidências concretas sobre o que pode ter acontecido com o avião e as 239 pessoas a bordo. O voo MH370 decolou de Kuala Lumpur, Malásia, com destino a Pequim, na China, mas desapareceu misteriosamente na madrugada de 8 de março de 2014. Desde então, apenas alguns fragmentos do avião foram encontrados. Até o momento, 34 peças do Boeing 777 apareceram em 6 países. A primeira delas surgiu em julho de 2015, nas Ilhas Reunião. As buscas pelos destroços do avião foram feitas em uma área de mais de 120 mil quilômetros quadrados, durante mais de 4 anos. Envolveram diversos países e consumiram centenas de milhões de dólares. Foram utilizados aviões, barcos mergulhadores, imagens de satélites, mapeamento de correntes marítimas e até análise de organismos marinhos encontrados nas poucas peças recuperadas. Apesar de todo esse esforço, o mundo segue sem saber o que realmente aconteceu no voo 370 da Malaysia Airlines. As informações oficiais. O que se sabe oficialmente é que cerca de 40 minutos após a decolagem, os pilotos fizeram o último contato com o controle de tráfego aéreo da Malásia, mas diferentemente do que deveria ter ocorrido, não acionaram o controle do Vietnã, onde o avião deveria sobrevoar na sequência. O avião também parou de emitir informações detalhadas de sua localização aos radares. Ainda assim, sinais do Boeing 777 puderam ser detectados por um radar militar. Esses sinais indicam que o avião fez uma curva à esquerda, voando em direção ao Estreito de Malacca e depois em direção ao sul, saindo completamente da rota original para Pequim, que fica ao norte da Malásia. O avião teria seguido essa rota por mais de 7 horas, até ficar sem combustível e cair no mar. As correntes marítimas teriam levado os poucos destroços do avião até a costa leste da África. Em um relatório de 440 páginas divulgado em 2017, o Escritório de Segurança de Transporte da Austrália concluiu que é inconcebível na área da aviação moderna, em que 10 milhões de passageiros embarcam em voos comerciais todos os dias, que um grande avião comercial tenha desaparecido. As razões para o desaparecimento do voo MH370 não podem ser determinadas com segurança, até que a aeronave seja encontrada, disse o relatório. E como o Boeing 777 nunca foi achado, o mistério segue vivos 9 anos após o seu desaparecimento. 130 livros e teorias sobre o caso. Sem uma conclusão oficial, restam apenas as muitas teorias da conspiração sobre o que pode ter acontecido com o Boeing naquela madrugada de 8 de março, segundo o site especializado em aviação Airline Ratings. Já foram lançados 130 livros em todo o mundo tentando explicar o que pode ter acontecido com o avião. A publicação mais recente é de uma jornalista francesa, que desde 1991 é correspondente na região da Ásia e Pacífico para o jornal Le Monde, Rádio France e o canal de TV F24. No livro O Ato de Desaparecimento, em tradução livre, a jornalista sustenta que o avião foi abatido por uma arma, um míssil ou uma nova arma laser, que estaria sendo testada naquele momento. É um insulto fingir que um Boeing pode desaparecer sem deixar rastros. Isso não acontece, afirmou a jornalista em recente entrevista ao site britânico. A tese da jornalista, no entanto, parece ser apenas mais uma das tantas teorias da conspiração que já surgiram sobre o caso. Piloto suicida. Uma das teses mais difundadas sobre o caso é a que um dos pilotos do avião seria um suicida
e teria desviado a rota deliberadamente. Isso explicaria por que o Boeing não emitiu mais sinais detalhados ao radar e não houve mais comunicação com o controle de tráfego aéreo. Os equipamentos teriam sido desligados, além de não haver nenhum pedido de socorro. O que não fica claro nessa tese é porque o piloto estaria mais de 7 horas para derrubar o avião. Ataque terrorista. Outra hipótese é que o avião tenha sido sequestrado e os pilotos forçados a desviarem a rota. O Boeing 777 seria usado para algum tipo de ataque terrorista. Nesse caso, um conflito a bordo pode ter matado os pilotos e o avião voou no piloto automático até ficar sem combustível. Pouso secreto. Logo após o desaparecimento, uma das teorias da conspiração mais famosas da época foi a de que o avião teria pousado em Diego Garcia, ilha britânica, no Índico, onde é uma base dos Estados Unidos. O avião e as 239 pessoas a bordo estariam escondidos por lá. Com a difusão dessa teoria, o governo norte-americano teve de se manifestar oficialmente, negando a hipótese. Eu acredito que essa hipótese mais nada a ver desse caso. Foram muitas pessoas que sumiram. E a família desse pessoal? Eles não iam tentar entrar em contato? Bom, bora continuar. O desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines gerou muitas outras teorias da conspiração. O fato é que parece cada vez mais improvável que um dia o mundo saiba o que realmente aconteceu. O destino parece ser o mesmo do Boeing 707 da Varig, que sumiu em janeiro de 1979, e até hoje o mistério permanece. Todos a bordo. Há 40 anos, o Boeing da Varig sumiu misteriosamente e jamais foi encontrado. Para quem acha que isso nunca aconteceu, pode ficar sabendo que esse não foi o único caso. Um dos maiores mistérios da aviação mundial segue sem qualquer resposta há exatos 40 anos. Trata-se do desaparecimento do Boeing 707 cargueiro da Companhia Aérea Brasileira Varig, que fazia o voo RG 967, ocorrido no dia 30 de janeiro de 1979. O jato decolou do aeroporto de Narita, em Tóquio, no Japão, com destino ao Rio de Janeiro, com parada prevista em Los Angeles para reabastecer. Cerca de 30 minutos após a decolagem, o Boeing 707 simplesmente desapareceu e os controladores não conseguiram mais contato com os pilotos. O caso é bastante semelhante ao desaparecimento que acabamos de falar. Os aviões desapareceram misteriosamente e jamais foram encontrados. O piloto chegou a fazer contato antes de desaparecer. No caso do avião da Varig, o desaparecimento teria ocorrido a cerca de 500 quilômetros da costa do Japão, sobre o Oceano Pacífico. O avião decolou do aeroporto de Narita às 20h23, no horário local. O comandante Gilberto Araújo da Silva chegou a fazer um primeiro contato com o controle de tráfego aéreo para informar sua posição. O segundo contato, que deveria ter acontecido 1 hora após a decolagem, nunca aconteceu. Com isso, as autoridades japonesas acionaram o alerta para o possível acidente com o avião brasileiro. No entanto, como já era noite no Japão, as buscas começaram para valer somente na manhã seguinte. Equipe de resgate trabalharam intensamente nos primeiros dias da região onde supostamente o avião teria caído. Não foram encontrados vestígios do Boeing 707, manchas de óleo, nem sequer corpos dos tripulantes. Nos meses seguintes, a área de busca foi ampliada, mas jamais foi encontrada qualquer pista do jato da Varig. A companhia brasileira também nunca chegou a uma conclusão sobre o que pode ter acontecido com seu avião cargueiro. Não foi possível encontrar nenhum indício que lançasse qualquer luz sobre as causas do desaparecimento da aeronave, afirmou a empresa na época, em um relatório sobre o caso. O piloto já havia sofrido acidente em Paris. Por se tratar de um avião cargueiro,
não havia passageiros no voo. Estavam a bordo do Boeing 707 6 tripulantes, que se revezariam durante o voo. Os comandantes Gilberto Araújo da Silva, Ernie Peixoto, os pilotos Evan Braga e Antônio Brasileiro da Silva, e os engenheiros Nicola e José Severino. Entre eles, a história que mais chama a atenção é a do comandante Gilberto Araújo. Em 1973, ele havia se envolvido em um grave acidente, também com um Boeing 707, quando fazia o voo RG 820. O voo da Varig havia decolado do Rio de Janeiro para Paris, de onde seguiria para Londres. Quando ele se aproximava do aeroporto em Paris, teve início um incêndio dentro da cabine de passageiros. O fogo teria começado após um dos passageiros jogar uma bituca de cigarro acesa no cesto de lixo. O fumo a bordo só começou a ser proibido no final dos anos 1990. Uma fumaça negra rapidamente se espalhou dentro do avião. Sem enxergar nada, o comandante Gilberto foi obrigado a fazer um pouso de emergência em uma plantação de cebolas, apenas 1 quilômetro do aeroporto de Orly. O acidente causou 123 mortes, a maioria por intoxicação. Além do comandante Gilberto, outros 9 tripulantes e apenas um passageiro sobreviveram. Teoria da conspiração e carga milionária. No desaparecimento do Boeing 707 cargueiro, algumas teorias e suposições chegaram a ser levantadas na época, mas sem qualquer tipo de comprovação. Elas vão desde um sequestro por colecionadores de arte até um ataque de caças soviéticos para proteger segredos militares, como o projeto de um caça que supostamente estaria a bordo do avião. O Boeing 707 da Varig transportava cerca de 20 toneladas de carga, entre equipamentos eletrônicos, peças para navios e computadores e máquinas de costura. O voo levava também dezenas de quadros do pintor hipo-brasileiro Manabo Mabi, avaliado na época em R$1,5 milhão. E aí, pessoal, você já tinha ouvido falar em algum desses desaparecimentos de avião? Essas histórias me deixou realmente impressionada, eu não conhecia nenhuma das duas. E quando eu comecei a ver, eu pensei que era só história, mas aí quando eu pesquisei, eu vi que além de não ser só história, não foi o único caso. Bom, deixa aí nos comentários se vocês já tinham ouvido falar alguma coisa sobre isso e sobre o que vocês acham que aconteceu com esses aviões. Eu vou esperar por vocês lá nos comentários. E se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha pra mim. Agora eu vou lá para os comentários esperar por vocês. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.